Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E ó, nós aqui outra vez, rapaz. Estamos aqui com o nosso mestre, doutor, cientista de todas as coisas relacionadas ao Beer Geek, de volta para continuar o papo sobre aquela rede que o Henrique tanto ama. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura, e definitivamente eu não sou esse doutor cientista. Quem é essa pessoa é o Carlos Velho. Te apresenta aí novamente, ou melhor dizendo, dá um oizinho pra galera. Fala, pessoal, vamos lá, vamos usar mais o Anteped, é isso aí. Já começou dando tapa na cara, já, né? Já chegou assim. Toda quinta-feira você tem uma nova oportunidade de apoiar o Surra de Lúpulo, então vem com a gente. Ser mecenas do Surra de Lúpulo te dá acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, promoções em cursos, cervejas, eventos e ainda te coloca na disputa por sorteios e brindes incríveis. Apoie e faça parte dessa comunidade. Vá em apoia.se/Surra de Lúpulo e faça parte você também. Mas pode ser que você tenha um coração amargo, seco, ressequido, escuro e não ame tanto a gente, a ponto de querer abrir a carteira todo mês, né? E tá tudo bem, a gente gosta de você mesmo assim. Mas tem um jeito grátis de ajudar. Você pega o link desse episódio e manda para aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. Você vai ser a pessoa que vai espalhar a palavra do Surra de Lúpulo pro mundo inteiro. E já que vamos continuar com o papo sobre Untapped e avaliações meio duvidosas, aproveita e já dá aquela nota máxima pra gente no seu agregador de áudio favorito. Isso ajuda as plataformas a entenderem que somos relevantes para você. É isso, meus amigos. E como o papo aqui é Untapped, a gente falou sobre isso no outro episódio, então se você usa o app de verdade, o Festival ISO é uma oportunidade perfeita para você fazer uma porrada de check-in de uma vez. Check-in sensacional, inédito, raro. A 4ª edição do Festival ISO vai rolar no dia 31 de maio, logo aí adiante, em Belo Horizonte. E esse evento é o verdadeiro playground para os apaixonados por cerveja. Um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo. Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado. Antes do grande dia, tem uma programação especial com bottle share, encontro com cervejeiro gringo e muito mais. Então não fica de fora dessa. Ainda dá tempo de comprar o ingresso, garantir a sua participação nessa experiência épica. Do Botoché. Épica. Estaremos lá. Com certeza, com cerveja. Vou tomar todas com o Carlos lá, porra. Com certeza. Onde paramos? Faz muito tempo, eu não lembro. O que é o Untapped mesmo? É aquele aplicativozinho chato, amarelinho, que tem umas garrafinhas batendo. Henrique vai te ajudar nesse trem. Tenho certeza que a ajuda dele vai ser imparcial. Totalmente imparcial pro lado de detestar a ferramenta. Mas a gente começa agora, né, a segunda parte do programa, porque ele se tornou um programa longo, na verdade, saboroso, sobre todas as nuances desse aplicativo, né? Então a gente acabou dividindo em dois. Então vamos nos aprofundar um pouquinho para acalmar nossas mentes e corações que ficaram meio ansiosos e vamos chamar assim, né, no último programa. O Carlos, primeiramente, trouxe ponderações e argumentos muito bons e convincentes que podem mudar a opinião de pessoas sobre o Untapped. E hoje nós vamos dobrar essa aposta e continuar esse papo. E chegar talvez a um veredito sobre a ferramenta ou não ferramenta. Então, para relembrar desmemoriados e desmemoriadas, no primeiro episódio falamos sobre o papel do Untapped e também sobre a experiência de uma pessoa heavy user, uma pessoa que usa esse aplicativo constantemente e de várias maneiras. A gente falou de polêmicas e conflitos, que teoricamente, ou pelo menos na discussão, a gente acha que existe mais na cabeça de cervejeiros, porque é um aplicativo para usuários. E é a partir desse momento que a gente retoma a conversa. É isso aí. A gente vai voltar aqui ainda para dar uma encerrada sobre as polêmicas, né?
E aí eu já trago aquela ferroada pra esse mestre Yoda do Untapped, pra esse homem que sabe tudo desse aplicativo. Você acha que ele tem a mesma relevância aqui no Brasil que em outros países? Né? Você acha que o mercado cervejeiro de fora valoriza mais as avaliações da plataforma? Enfim, o que você pensa sobre isso? Na verdade, assim, por ser um aplicativo americano, né, assim, a relevância dele nos Estados Unidos é maior. Porém, os números indicam, acho que a gente até chegou a comentar, não lembro, mas indicam que existe um aumento de usuários fora dos Estados Unidos nos últimos anos, né? Dentro dos Estados Unidos, esse número de check-ins, na verdade, tem diminuído, e fora dos Estados Unidos o número tem aumentado. Eu mesmo me pergunto quantos usuários tem em cada país, blá blá blá, né? Não em cada país, mas no Brasil, por exemplo. E eu lembro que eu acho que o Rick, do Bros Beer, ele chegou a fazer uma campanha dentro do Untapped, né, para divulgar o Bros Beer. E quando você, né, para você, nesse processo de solicitação de orçamento para campanha, etc., parece que eles divulgam, né, uns dados de marketing exatamente para quem tá para anunciante saber aonde, né, para quem que ele tá anunciando, né. E eu acho que naquela época que eu tô dizendo, sei lá, 3 anos atrás, o Rick tinha comentado que o Brasil tinha aproximadamente 26, 27 mil usuários. Não sei exatamente quantos usuários ativos, quantos usuários fizeram check-in nos últimos 3 meses, mas enfim, é um número. Eu acho que é bastante, assim. Soa bastante, é mais do que imaginava. Assim, primeira coisa que eu vejo de cara nisso é que redes sociais, em geral, nos Estados Unidos, têm mostrado decréscimo. As redes têm diminuído a quantidade de pessoas mais jovens já não acham tão legal participar de redes sociais ou expor tanto seus dados, ainda que seja um pouco estranho, né, a gente comparando com o TikTok da vida, que as pessoas expõem praticamente tudo, mas tem estudos que mostram esses números decaindo ao longo dos últimos anos de redes sociais. Então, vai de encontro a isso que a gente tá vendo provavelmente no Untapped também. Mas a gente sabe que aqui é diferente, aqui as redes sociais só aumentam, né? Só aumentam, os números cada vez mais aumentam. Países como Brasil, Índia, assim, tem uma certa similaridade em alguns aspectos. O uso da internet é um deles, né? Mas, assim, eu acho que ainda pro Brasil o Untapped é pouco relevante, né? Tem uma área muito grande ainda para ser explorada. Acredito também que é reflexo também do nosso mercado de cerveja artesanal, que ainda não tá maduro, né? A gente tá cheio de altos e baixos aí, a gente tá nessa questão de educação do consumidor, etc. Porque quando a gente olha os números do próprio aplicativo, né? O aplicativo foi lançado em 2010, né? Outubro de 2010. Em 2014 ele tinha, números que eu coletei, né? Com uma pesquisa aqui. Em 2014 ele já tinha 1 milhão de usuários. Em 2016, 3 milhões de usuários. Em 2020, 8 milhões de usuários no mundo. De novo, não sei quantos desses usam a cada X meses, blá blá blá. Mas é um volume relevante, né? Grande. Bem relevante. Uma coisa super nichada, né? Que a gente tá falando de cerveja especificamente. Exato. E se você olhar, e se você parar para comparar, né, a população do Brasil com o número de usuários, parece pouco, né? 27 mil para um país do tamanho do Brasil e 8 milhões para o mundo, né? Se a gente pegar os países mais populosos, proporcionalmente a quantidade de usuários em outros países é maior, né? E aí, obviamente, que quando a gente olha as principais cidades em que o aplicativo é utilizado, eu acho que também isso é um indicador, né? Se é um bom ou não é uma outra história, mas é um indicador de onde mais pessoas, quais países têm mais usuários ativos, né? Então, recentemente eles lançaram os números, né? E, por exemplo, a cidade que tem mais check-in no mundo, se não me engano, em 2020, foi Londres. Não, foi no ano passado. Londres, 1,2 milhões de check-ins no ano. Londres, eu jamais pensaria em Londres, mesmo. Olha só. Seguido por Nova York, Chicago, Estocolmo e Suécia. Então, tipo, Estocolmo e Suécia são países de população desse tamanho. Pra quem não tá vendo a gente, eu fiz um sinal de país pequeno. Mas, enfim. Tudo a galera que tava no CBC ou na festa da Mikkeller. Também, pode ser, né? Deve ter Isso deve ser legal olhar. Eles deveriam publicar mais essas informações. Imagina ver um gráfico disso, né? Mês a mês, a quantidade de check-ins. Porque você começa a correlacionar os dados, os números, com eventos externos, né? Com outras variáveis. E aí você começa realmente a ter um pouco mais de noção do impacto e da relevância do Untapped. E assim, quando a gente olha
sabendo, né, também não lembro se a gente comentou, mas o Untapped foi adquirido em 2016 por uma empresa que chama Next Glass. E esses caras, essa Next Glass, eles têm várias iniciativas dentro do mercado cervejeiro. Né? Eles têm tipo sistema que faz gestão de cervejaria, gestão financeira de cervejaria. Tem o próprio Untapped for Business, que, porra, você sabe, você tem a noção do que está sendo vendido, onde está sendo vendido, por quanto está sendo vendido. Então, assim, né, eu fico imaginando dentro da Next Glass, assim, a galera que... Tô viajando aqui, né? Porque tudo, de novo, eu imagino, né? Tô supondo. Mas a quantidade de cientistas de dados lá dentro, porque, assim, se o cara tem um software que ele administra a cervejaria, ele sabe o custo dos insumos, o preço de venda daquela cerveja, da cervejaria. Se ele sabe quanto o bar está vendendo, ele sabe exatamente o markup que o bar está colocando naquele produto. Assim, ele tem uma quantidade de informações tão grande. E assim, obviamente que alguns dos produtos dessa Next Glass só estão disponíveis nos Estados Unidos, mas ainda por ser o maior mercado deles, assim, a quantidade de correlação que eles conseguem fazer, tipo, assim, deveria ser gigante, né? Porque eles têm acesso a insights e dados realmente de várias etapas do processo, né? Desde a fabricação até a venda, o consumo, efetivamente. Mas tu não acha que... Eu ouvindo tu falar, e desculpa te interromper, mas eu queria pegar esse teu raciocínio mesmo, com toda essa quantidade de insumos, que não é pouca coisa, porque estão alimentando a rede, se tem toda essa possibilidade, tu não acha que usam pouco isso, ou vendem, de certa forma, digamos, a estratégia de negócio do Untapped é no mínimo ruim? Eu acho que sim, e esse é uma das principais reclamações da galera que eu converso. É difícil alguém falar mal da ferramenta em si, mas é muito... Vou dizer que não existe, é óbvio que existe. Mas, de novo, né, que eu converso, que eu tenho acesso às pessoas que eu tenho acesso, que eu troco ideia. Muita gente reclama do que eles gostariam que o Untapped tivesse. Você entende? Então, assim, não é uma reclamação do que ela é, mas é do que ela poderia ser. Do que a ferramenta poderia ser, né? Então, assim, e isso eu também, eu fico puto, eu fico revoltado, porque realmente existem esse oceano, essa riqueza de informação, daria possibilidade para os caras realmente fazerem coisas fantásticas, entendeu? Assim, liberarem pra gente mais informações. Eu sei que você pagando, e aí não é uma questão de ser o usuário, o supporter lá, mas uma empresa, você consegue, eles têm o Untapped Insights, que você paga um valor e você consegue gerar relatórios com base nos dados dele. Obviamente que eles devem estar seguindo todas as leis de proteção de dados de todos os países, blá, blá, blá. Não sei. Não. Eu suponho, de novo, assumindo que é uma empresa, né, do tamanho que ela é a própria Next Glass, olhando como esse guarda-chuva de empresas. Mas, enfim, porque hoje, basicamente falando, eles não poderiam fazer discriminação da informação, mas quando você começa a agrupar as informações, aí você perde totalmente essa discriminação. Então, isso aí já ajuda, já facilita muito a própria distribuição das informações. Mas, enfim, voltando. O que já é um adianto, né, o cara ter um serviço, um produto que ele, né, obviamente está capitalizando em cima disso, mas vendendo esses relatórios e deve ter informações, assim, muito poderosas lá dentro. Eu estava até lendo um blog esses dias que, na verdade, faz tempo, que inclusive foi o mesmo blog que publicou uma análise sobre a quantidade de check-ins dos Estados Unidos, e o cara fazendo comparativos, assim, sobre o evento, tipo, quanto aumenta o check-in no mês de dezembro, que é mês de festas, celebrações, blá, blá, blá. Frio, etc. E em janeiro, que a galera faz aquele dry January, que, tipo, teoricamente a galera bebe menos em janeiro. Então, assim, tem uma queda de 20% de check-ins de dezembro pra janeiro, entendeu? Assim. Mas, de novo, ó, essa parte bem interessante que tu trouxe. Alguém pega esses insights e gera informações em cima disso. Não é uma coisa que sai do Untapped. E isso eu sei muito porque em algum momento eu fui lá hackear a API deles, que eles têm uma API para desenvolvedores. Fui atrás para ver se eu queria... Alguém, eu não vou falar nomes, mas alguém pediu assim, ó, eu quero começar a fazer o rastreamento dos check-ins da minha cerveja. Aí eu disse, isso é barbada de fazer, só me dá API, eu vou catar a API e vou fazer isso. Mas tinha uma restrição bem grande, uma reclamação muito grande por parte da comunidade, que não liberavam os recursos pra gente fazer e também não liberavam os dados pra serem consumidos. Então, tipo, era um nem, sabe? Mas isso daí não é o que o Carlos acabou de falar? Se você, de repente, paga pelo dado, você vai abrir o acesso pra ter essa porta e visualizar os dados. Eu concordo que é absolutamente importante quem é dono do negócio falar, bom, eu quero pagar mais pra saber check-in,
na minha cidade, no meu estado, para poder você tomar decisões de negócio a partir daí, independente de ser só apenas do seu negócio, do seu bar, da sua cervejaria, né? Você pode nem ter o Untapped Business e aí pagar para poder ter acesso aos dados daquele estado, daquela região, bairro, whatever. Mas eu acho que é isso, não? Concordo com você, 100%. Eu não sei exatamente qual é eu não tenho um perfil de cervejaria, né? Mas eu tenho noção que as cervejarias, elas podem ter um perfil de cervejaria, o portal até de acesso é diferente, o perfil de cervejaria, em que você pode editar e fazer você tem algumas ações dentro do Untapped como cervejaria. Não sei o nível de dado que ele libera, mas eu sei que sim, você consegue ter algumas ações. E o próprio Untapped, ele tem, hoje eu acho que menos, né, mas um podcast que o antigo, né, que o fundador fez, ele falava que ele tinha algum relacionamento com várias cervejarias, né? Porque no começo era uma comunidade bem pequena, obviamente. Então a galera realmente, assim, meio que mandava mensagem pro Untapped, caía, era ele que respondia, né? Só tinha ele, mas sei lá, 3 pessoas no bagulho. E assim, ele começou a desenvolver. E aí ele percebeu que ele não ia dar conta, hoje o Untapped tem o que eles chamam de moderadores, né? Então assim, existe, se não me engano, uns 500 moderadores no mundo que analisam algumas sugestões feitas pelos usuários. E essa rede de moderadores não é paga, eles não são funcionários do Untapped, é realmente uma galera que faz porque curte. Igual no Foursquare tem a galera que... Do Foursquare eu sei porque eu sou um... Mas tem esses tipos de moderadores no Foursquare, no Swarm, que é um aplicativo que você faz check-in em lugares. E a galera, o lugar fechou, esse McDonald's fechou. Não é o aplicativo que vai lá e fala, ok, esse lugar fechou, vou retirar esse lugar da minha base. É um grupo de moderadores que vê essa informação, essa solicitação de um usuário, e o cara vai lá e fala, beleza, esse lugar fechou mesmo. O cara vai lá e, tá, beleza, dá um close de lá e fecha. Então, assim, existe... E eles têm, obviamente, né, um relacionamento mais próximo com esses moderadores, até para conversar sobre melhorias, novas funcionalidades, reclamações de usuários. Então, assim, né, tudo isso relacionado com o que a gente estava conversando. A ferramenta em si, eu acho que ela tem um potencial que poderia ser realmente explorado por todos da cadeia e não focar, não digo nem beneficiar, mas não focar só no usuário consumidor, mas realmente na cervejaria. Como que a cervejaria tira proveito disso, né? Como que ela se beneficia das informações que o Untapped fornece, né? Mas então, né, tentando fechar esse ponto, é mais ou menos isso, né? Uma quantidade de informações, de capacidade, de potencial gigantesco, que não vejo sendo assim, né, tão explorado. E sendo usuário, eu não recebo pesquisas, essas coisas, pra ouvir o que o usuário quer, entendeu? Eu não sei se tem algum... Mas acho que deveriam, como toda empresa, deveria fazer isso. Bom, eu acho que se a cervejaria quiser os dados e procurar o Untapped vai querer vender, e eu acho que Inside, pesquisa e dados de consumidor, respeitando as leis lá gerais de proteção de dados dos países, eles estão aí para ser compartilhados no sentido de melhorar os negócios, mas isso é pago, a inteligência de mercado deles. Pra mim é isso. Mas eu fico perguntando ao mesmo tempo uma outra coisa, que é a marca das cervejas são registrados no nome da cervejaria e eles estão guardando dados referente a essa marca. Então é uma coisa também que talvez entre numa zona um pouco cinza de legislação e tudo isso. Mas eu acho que eu tenho um conhecido meu, Maurício Gardini, que ele é moderador do Untapped. Ele é aqui de Caxias. Você é daqueles que não curte tanto mainstream e prefere as músicas do lado B dos discos? Então queria te apresentar o Lado B da cerveja. Lado B é um projeto da Prússia Beer, que é um clube de assinaturas que faz experimentos com leveduras raras. O pessoal de lá tá fazendo cerveja até com levedura que nunca foi testada em escala industrial antes. É o caso da Guará, uma levedura encontrada em madeira de decomposição no Parque do Caraça, em Minas Gerais. Tem também a Canamax, isolada pela UFMG a partir da fermentação de cachaça. Tem Brettanomyces e até a levedura clássica da Orval eles já utilizaram, acredita? Infelizmente não tem como assinar o Lado B agora, porque é um clube fechado e as vagas estão esgotadas. Mas em julho devem surgir novas vagas. Fica de olho no Instagram da Prússia para você não perder essa oportunidade. Mudando de saco pra mala, mas ainda falando do Untapped, né? Porque afinal de contas é um programa sobre isso. O que a gente vê também muito
quando tu falou sobre esse relacionamento de cervejarias com o usuário, que é uma coisa pouco explorada ainda, mas a gente vê que algumas usam isso pra tentar, de certa forma, melhorar suas notas no Untappd. Se a pessoa vai lá e dá uma nota ruim pra uma cerveja, sabe aquele papinho que a gente teve no outro programa de Cantillon é muito azeda, ou alguma coisa, essa stout é muito gosto de torrado. IPA muito amarga. IPA muito amarga. E a gente vê que tem certas cervejarias que tem um departamento, ou pelo menos o departamento é muito forte, né? Mas tem pessoas que se dedicam a olhar para esses check-ins e ver, responder e tudo isso. Então, tu acha que isso é legítimo? É uma coisa que pode ser visto como legítima? Ou, de certa forma, é uma manipulação do usuário? Eu acho que depende aí do nível, depende da ação da cervejaria, que ela deveria monitorar a relação do Untappd, do usuário com a marca dela por meio do Untappd, se ela se preocupa com a marca dela, sim, ela deveria fazer isso. Mas assim, tem caso clássico, assim, clássicos, né, na história do Untappd. De novo, nosso mercado é menor que um feijão, né? Mas é aquela coisa, você dá uma nota baixa, o cervejeiro te manda uma mensagem. Mano, como assim você não gostou da... Como assim você deu um 2,5? Como assim você deu 3 pra cerveja? Né? Já teve casa de cervejeiro que o cara reclama no próprio check-in do usuário, entendeu? E tem cervejeiro que não. Tem cervejeiro que fala, porra, mano, que bom que você deu essa nota, sei lá. O que você curtiu? Ou ao contrário. Ah, porra, tô vendo aqui que você deu uma nota baixa. O que você não gostou dessa cerveja? Né? Então, assim, eu não acho. Eu acho 100% legítimo, desde que seja uma relação saudável, né? Realmente de interesse de uma empresa em relação a uma opinião do consumidor com o produto dela. Porra, ela também, ela consegue, eu acho assim, de graça, ela consegue ter algumas informações, né, sobre o produto dela. Se é um produto que não é sazonal, que é de linha, ela consegue ver se as notas dos usuários se mantêm coerentes ao longo do tempo, ou não. Por que tá caindo a nota nesses últimos X meses? Ou por que só nesse lugar a galera dá nota baixa? Será que o público desse lugar é um público que não é o público que eu quero vender minha cerveja? Será que a linha de chopp desse lugar, desse bar, desse tap house, tá servindo chopp direito? Porque só nesse lugar que tem nota baixa, entendeu? Sei lá, só em São Paulo a galera dá nota baixa na minha cerveja. Ou sei lá. O que tá errado nessa distribuição? De novo, tu pegar insumos para gerar insights. Exato. Mas tu tem que ter esse penso. Porra, o negócio é seu, né? O mínimo que você tem que fazer é isso. Mas eu acho que tem algumas camadas aí que são importantes da gente trazer. Eu tive recentemente com o pessoal da Mundre, de Curitiba, e eles são uma cervejaria pequena, 7.500 litros por mês. Ótima cerveja, inclusive. Exato. Só cervejas não pasteurizadas e etc e tal. Mó cuidado pra mandar pra lá e pra cá. Não tem e-commerce. A fábrica não é aberta pra visitação toda hora. Enfim, eles têm um grupo de PDVs pros quais eles vendem e tal, não sei o quê. Ela falou, cara, teve uma vez que a gente botou uma cerveja e isso deu uma bombada no Untappd, não sei por que motivo, e aí começou a pipocar uma quantidade de pedidos. Porque tem isso, os bares também acessam os check-ins para saber o que eles pedem para os seus bares. Não é só o consumidor, e o Carlos já tinha trazido isso no programa anterior, que pode influenciar a vontade dele querer consumir uma cerveja ou não, se ela tá ali bem avaliada ou se ela tá muito mal avaliada. Fala assim, não, peraí, deixa eu tirar a prova dos 9 da minha percepção. Os bares também deveriam e devem fazer o dever de casa do tipo, o que tá bem avaliado? O que tá na boca do povo que eu vou botar e vai roncar o barril? Então ela falou, cara, o Untappd virou o jogo pra gente em muita situação, que teve uma conexão com medalha, /festival, /Untappd. Então, tipo, eles estavam num festival que medalhou e estavam com a cerveja, aí gerou um monte de check-in, isso gerou um monte de pedido depois. E a gente não faz a gente não faz a mais vaga ideia. Claro que faz todo sentido, sabe aquela lógica que você fala, puta, faz todo sentido essa cadeia. Não, mas é muito mais sensível. Muitos importadores usam o Untappd pra saber qual cerveja ele vai buscar naquele país. Isso é clássico, entendeu? A galera, o cara tá lá na Holanda, ele não vai passar 6 meses no Brasil bebendo cerveja. Ele vai entrar no Untappd, vai ver o que é mais coerente, o que é mais consistente. O que tá se mantendo aqui há tanto tempo, com qualidade e nota alta. Nunca parei pra pensar nisso. Porque quando chegar na prateleira lá na Holanda, o cara não sabe quem é Zalaz, o cara não sabe quem é Tarim, o cara não sabe quem é Spartacus. A cervejaria não faz marketing na Europa, não faz marketing nos Estados Unidos
O que o usuário vai fazer? É o que eu faço. Deixa eu entrar no Untappd e ver quais são as cervejas desse lugar. Quais são as maiores notas? Ou quem avaliou essa cerveja? São usuários com muitos check-ins, com poucos check-ins? Tipo, eu gasto tempo com isso. Alguém pode falar, porra, mano, que idiota. O cara gasta energia. Cara, mas é porque é importante pra mim. Provavelmente outras pessoas gastam energia com coisas que eu considero idiota. Mas isso pra mim é interessante. Assim, e eu sei de casos reais de importadores que escolhem as cervejas serem importadas por meio do Untappd. E a semana passada eu tava trocando ideia com um cervejeiro, que eu não vou divulgar o nome porque eu não pedi permissão. Claro. E ele falou o contrário, ele falou, cara, eu tava num festival, a minha cerveja foi muito bem avaliada no festival fora do Brasil. Foi muito bem avaliada no festival, só que o importador veio falar com a gente, quando ele entrou no Untappd, ele viu que as notas no meu país eram mais baixas, eram menores do que as notas do festival. Então ele ficou meio assim e falou, cara, sabe, não tô convencido de que vai valer a pena ou vai fazer sucesso, blá, blá, blá. Caraca. Então, assim, de novo, a ferramenta, cara, ela tá aí, entendeu? Cada um pode, eu acho que deveria, se o cara trabalha no segmento de cerveja, cada um vai usar ela da forma que achar melhor, entendeu? Assim, dá pra você tirar conclusões, insights valiosos, eu acho, entendeu? Óbvio, você pode só sentar a bunda e criticar, com certeza. Eu não conheço pessoas, desculpa, Henrique, mas enfim, você pode fazer isso. Mas assim, você pode olhar também pro lado, sei lá, Eu posso criticar de pé também. Exato. Mas assim, eu acho que dá pra... A ferramenta, ela tem benefícios, né? De novo, é todo mundo que se beneficia? Não. Ela é boa pra todo mundo? Não. Com certeza não. Só que é o que eu falei, é que a gente comentou na vez passada. Tipo, nem todas as cervejas são as melhores, né? A gente sabe da curva normal de produtos. Tem produto de entrada, produto que fica naquela média, produtos high-end. Assim, não dá pra você colocar no mesmo... é cerveja. Não é. Tem cervejarias que posicionam o produto dela e criam o produto, a cerveja, como produto, num patamar diferente. E aí, obviamente, né? A gente, como dono... eu, como dono do negócio, odeio não, né? Gera um incômodo quando eu ouço uma coisa negativa sobre o meu business, entendeu? Assim como pro cervejeiro também deve gerar um incômodo quando o cara vê uma nota que ele considera baixa. De novo, e aí entra naquela subjetividade que a gente discutiu, do que é nota baixa, o que não é nota baixa, quem está dando a nota, quem não, sabe? Então, assim, mas de novo, eu acho que dá pra normalizar esses pontos, entendeu? Sim. Não, e você falou um negócio da exportação, eles falaram que eles participaram de 3 exportações, foram em 3 ocasiões, ele falou que era muito legal ver as respostas dos comentários de fora, porque é um outro paladar completamente diferente do brasileiro, então é uma outra riqueza de detalhes para ser avaliada e pensando que é uma cerveja que viajou, né? Então, se ela tá sendo bem avaliada ainda nessas condições por pessoas que não conhecem você e não batem, o teu marketing não bate em nada nelas, é legal. E caro. Chegou lá caro. Eu tava pensando aqui, usando tudo isso que vocês trouxeram e pensando num comparativo, né? Que realmente é um problema, talvez cultural. Cultural no sentido de, realmente, de culturas diferentes. Não que uma seja melhor ou outra seja pior. Porque eu fiquei pensando aqui no caso da Stannis, por exemplo. A Stannis, ela tem uma cerveja medalhista fantástica chamada Alma Mater, que é uma Mixed Fermentation Sour Beer. Que talvez... lá fora, vamos dizer que eles exportem ela pra Bélgica. A Bélgica tá acostumada com cervejas nesse nível. Esse tipo de cerveja com fermentações complexas, com notas complexas, coisas que saem, talvez, da obviedade que muitas cervejas têm. Aí eu não preciso citar nomes, mas enfim, essa obviedade. Mas que pra quem toma ela aqui no Brasil, que talvez no momento cultural da cerveja nosso é diferente, ou pessoas não têm acesso a esse tipo de cerveja, porque são cervejas mais high-end, talvez, isso faça com que as avaliações sejam realmente maiores lá fora, e talvez mais ruins mais ruins ou menos extraordinárias no país de origem. E aproveitando para falar da Stannis, né, que tem consegue combinar essa paixão e inovação e oferecer esse algo especial aos amantes da cerveja. Stannis não só produz rótulos incríveis, como os que eu falei agora, e de altíssima qualidade, mas vai além, proporciona experiências completas para seus bares próprios e e-commerce, que propósito, entrega do Oiapoque ao Chuí, Brasil inteirinho. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site Stannis.com, Stannis com 2 N's. Então, se você reflete sobre o que faz de você, na verdade, um Beer Geek, aproveite para conhecer e revisitar a Stannis. Estão aí para enriquecer o mercado cervejeiro e trazer mais experiências para nós. Perfeito. E
Então, assim, a gente já tocou um pouquinho no assunto de negócios e Untapped, mas a gente não entrou de fato, e você deve ser conhecedor desse assunto, que é o Untapped Business, né? Permite que bares e cervejarias gerenciem seus cardápios, sei lá, interajam com os clientes de alguma maneira diferente. Você usa a sua funcionalidade no seu bar, assim, tipo, isso é um negócio que você usa e que você extrai daí que te ajuda no teu negócio, se você usa, claro. Eu uso, só que assim, de novo, né? Pelo Untapped não ser uma ferramenta tão utilizada no Brasil, isso acaba trazendo, não acaba trazendo tanta informação relevante, entendeu? Eu acredito, a minha visão, né, o que eu vejo, né, o maior benefício pro dono do bar é, primeiro, é uma forma de você se divulgar, porque para quem usa o Untapped vai estar vendo o seu estabelecimento lá, ainda mais como são poucos os bares que utilizam, isso deixa isso mais, né, potencializa ainda mais a visibilidade do seu negócio. A maioria dos gringos, né, da galera de fora do Brasil que curte cerveja, já vem usando o Untapped, então eles usam o Untapped para descobrir o lugar, descobrir a cerveja, então isso traz muita gente de fora do Brasil, o estabelecimento. Ele tem a funcionalidade de cardápio e de display em televisões também, isso é muito legal. Tem aquele esquema do check-in de competição, né, no bar também, né, que tu vai fazendo check-in e a pessoa vai ficando na frente da outra em volume, tem uns esquemas assim. Não tem, ele não tem esse negócio de volume, ele só aparece os últimos check-ins, ele fica rodando, os últimos 10 check-ins fica rodando, mas ele não fala quanto a pessoa bebeu, não tem essa questão de volume. Mas, enfim, hoje, na verdade hoje, né, recentemente, hoje em dia, eles liberaram uma funcionalidade nova de você criar um site com as informações que você tem no seu Untapped for Business. Então você pode criar um site basicamente do zero com o Untapped. Você só aperta, não é tão simples quanto apertar um botão, mas é isso, entendeu? Você, em segundos ali, você consegue disponibilizar, divulgar informações. E aí você também tem a facilidade de colocar, de disponibilizar as informações do Untapped em sites, em Facebook. Você tem acesso, sim, à quantidade de pessoas que dá um subscribe lá para ver o seu cardápio, ver as atualizações, as cervejas que foram melhores avaliadas, a quantidade de check-ins. Essa questão de toda essa parte de volumetria de check-ins e notas, você tem acesso pelo Untapped for Business, entendeu? E até na sua região, ele te fala quais são as cervejas mais consumidas na sua região. Legal. Você fala, porra, tá todo mundo bebendo Heineken aqui. Tá, mas é óbvio que todo mundo bebendo Heineken aqui. Todo mundo bebe Heineken. Então, assim, fazer check-in de Heineken, puta merda. Não, assim, é o que eu quis dizer, é por isso que eu fiz aquele comentário no início, né, da resposta. Como assim, o artesanal é pequeno, a Untapped ainda assim não é muito divulgada, você acaba chegando em algumas conclusões que são meio óbvias, entendeu? Ele poderia, se tivesse mais informação, mais dados, você conseguiria tirar conclusões mais ricas, né, valiosas dali. Mas, então assim, para mim o principal é essa questão de atrair pessoas que utilizam o Untapped, essa parte de divulgação, criação de cardápio, disponibilizar display, né, em televisões, etc. Isso é muito bacana também, né? E hoje em dia você consegue colocar qualquer tipo de produto no Untapped, não só cerveja, você põe em prato, petisco, você põe os preços também, né? Tu diz. Os preços, exato. O volume que os volumes que tu vende copo médio, copo grande. Exatamente. O que tá pra entrar, entendeu? Tem isso aqui em estoque. Esse tá pra entrar é legal. É um recurso que eu acho interessante. O que tá em estoque, entendeu? Então, assim, você consegue criar promoções. Você consegue, de alguma maneira, interligar o teu sistema, que eu imagino que você também tem um sistema no bar para uma série de controles. Tô tirando essa informação do meu sovaco, nunca te perguntei isso. Com o Untapped, porque é isso. Não, né? Isso aí, por exemplo, podia ser um negócio legal. Ao mesmo tempo que eu fico pensando que muitos donos de bares, brewpubs, não usam o sistema que eles contratam pra si a favor deles, pra fazer essa pesquisa interna, porque você concorda? Tipo, chega uma pessoinha lá, sei lá, mesmo que você faça qualquer cadastro que seja com CPF, as pessoas ficam meio encrencadas de dar, sei lá, e-mail que seja. Você começa a saber, porra, essa pessoa volta aqui, recorrência, paga sempre com crédito, toma sempre 5 litros de New England IPA, faz aniversário, não sei que dia, é pisciano, sei lá que porra. Teoricamente, né, assim, de novo, teoricamente, o sistema de gestão do estabelecimento deveria, na verdade, assim, o CRM, porque o sistema de, muitas vezes é só o gestão, é aquela parte mais fiscal, contábil, etc. E aí, alguns sistemas já vêm com essa parte de CRM junto, outros te permitem fazer conexão e outros são até gratuitos. Não tem conexão, mas são gratuitos. E, enfim, mas aí, com certeza, né, que essa gestão não tem conexão hoje com o Untapped.
Ô, Lud, mas tem uma coisa importante nisso. Eu acho que os bares não precisariam nem personalizar, personificar, na verdade, o consumidor. Se eles usassem da maneira... Não tô dizendo que são todos. Alguns bares, ou talvez a grande maioria, não se preocupa nem em saber, tipo assim, olha... Ano passado, eu vendi 30% de um estilo X, 20% do estilo Y, 10%, sabe? Ter entender o público que frequenta, e não o público Lud ou o público Carlos, mas sim, tipo, olha, o que eu preciso botar aqui pra continuar fidelizando o meu público. E daí, tipo, talvez o Untappd, ele pode ser essa ajuda que falta também, né? Olha, eu consigo ver pelos check-ins, lógico, né? É uma parcela de pessoas usuárias do Untappd, mas eu vejo essa dificuldade num nível bem mais simples do que pegar os dados de uma pessoa que tá bebendo. É lá no rolê de, tipo, cadastrar essa cerveja por estilo e eu conseguir tirar relatório depois e ver o que tá acontecendo. Carlos, e tipo, você consegue baixar esses dados que são referentes ao TapTap, tipo um CSV, por exemplo? Sim. Até do usuário, até meus dados pessoais, assim, foi engraçado que tava brincando, sei lá qual era o assunto, e alguém mandou num grupo de WhatsApp lá. Se o Untappd, se der pau no banco de dados do Untappd, vai ter muito Beer Geek morrendo aí, tendo ataque do coração. Eu falei, é por isso que eu baixo a minha lista de cervejas todo mês. Então, assim, todo mês, assim, de novo, eu uso essa porra, mano. Caralho, eu bebi a cerveja. Então, todo mês, eu entro lá e faço download da minha lista de cervejas, entendeu? Então, assim... É tipo a tua carteira de Bitcoin, né? Cara, tem que andar comigo aqui, ó, embaixo do braço, pelo amor de Deus, não posso perder esse pendrive. Poderia valer tanto quanto, mas não tá... Mas, enfim, eu te perguntei do CSV, porque de repente tem uma forma de... Agora, com as inteligências artificiais, cruzar o dado do Untappd com o teu sistema e tentar descobrir coisas que você não consegue inferir só com o Untappd ou só com o sistema, entendeu? Tipo, combinar dados. Acho que pode ser um negócio bem interessante. É legal, é interessante, sim. E eles têm um suporte que eu considero até que rápido, assim. E se você, dependendo do que você precisa, eles te ajudam com coisas fora do que está disponível ali, entendeu? Você manda uma mensagem lá para eles e eles são bem... De novo, aí já é a minha perspectiva, mas existe um nível de flexibilidade ali com o suporte. Então dá para você trocar uma ideia e ir um pouco além aí, dependendo do que você tem na cabeça. Mas é o que eu tô te falando, assim. Eu acho que a galera não usa nem o que tá ali disponível na sua cara para ser visualizado, quiçá você viajar, pensar em coisas que você precisaria, ou melhor, que você precisa e não está vendo ali e falar com a galera. A galera até me zoou também esses dias, porque eles lançaram agora, tem aquela questão dos badges que você tinha perguntado no último episódio, né, Lud? E e até então, até uma semana, 10 dias atrás, tinha badge pra quem tinha feito 1.000, 5.000 e acho que é 500, 1.000, 5.000 e 10.000 check-ins, né? E aí, semana passada, eles lançaram um badge pra quem fez 15.000 e 20.000 check-ins. Uau! Não, e aí, né, eles escreveram, o texto era mais ou menos assim. Bom, a partir de hoje, temos esses novos badges, blá, blá, blá. E se você já tem 15 ou 20 mil check-ins, manda um e-mail pro nosso suporte pra gente disponibilizar. Eu escrevi, falei, como assim manda um e-mail pro suporte, cara? Essa é um bagulho de tecnologia, você tem que ter condição de avaliar se eu tenho 5, 10, 15 ou 20 mil. E já me dá a porra do... Eu já deveria entrar no meu Untappd e já ver o badge na cerveja, no check-in 15.000. Não mandar um e-mail. Puta coisa mais 1960, entendeu? Mandar um e-mail. Manda uma carta pro Instituto Universal pra fazer um curso lá. Exato, em 3 vias, né? Eu guardo uma via comigo, a amarela vai pro RH, a rosa vai pro TI, Porra, falei... Uma galera deu like no meu comentário, porque, sei lá... No Facebook, um cara veio, eu entendo, Carlos, eu te entendo, mas não sei aqui, etc. Eu falei, cara, eu entendi o que você tá falando, mas, de novo, eles têm condições para identificar todos os cenários de diferentes e jogar a porra da regra no negócio. Não. Ô, Carlos, é muito mais simples. Olha só, eu vou explicar a nível de banco de dados. Você vai no banco de dados e faz assim, ó. Select, espaço, count, entre parênteses, from, check-ins, where, nome igual a Carlos Velho. Pronto. Vai ter o número certinho, e daí você faz assim, ó. É maior que 15.000? Dá a porra do badge. Não é maior que 15.000? Não dá a porra do badge. Me contrata Untappd. Me contrata também, porque eu tô vendendo Untappd aqui, caralho. Mas enfim... eu quero comissão. Então, assim, eles têm falhas. É óbvio que eles têm falhas. É uma ferramenta genérica, né? Global, funciona pra todo mundo. Só por aí, uma parte da população já vai começar... Todo mundo vai criticar alguma coisa, né? Um vai criticar a cor, o outro a nota, o outro o check-in, o outro a foto.
o outro que demora pra subir a foto. Então, assim, o universo é... Enfim, tem 500 mil personalidades diferentes. Então, assim, é óbvio, eu fico puto com... Eu também trabalho com TI, então eu fico puto quando eu vejo uma coisa de TI vagabunda e mequetrefe como essa. Então, assim, tem chance, potencial, poderia ser melhor? Porra, poderia, mas de novo, tem que entrar na cabeça do dono e falar, mano, e aí, o que será que ele tá pensando pro Untapped como ferramenta, como blá 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 blá. Eu acho que isso não tá nem acontecendo. Ah, Mas olha só, hoje eu te dei um poder, Carlos. Eu peguei e eu te coroei Imperador do Untapped. Que funcionalidades que tu acha, tipo assim, ó, me dá o top 3 funcionalidades que poderiam melhorar essa aplicação. Nessa hora eu já imaginei o Carlos com a coroa na cabeça. Não, é uma coroa com o logo do Untapped e o cetro é o logo do Untapped também. Quais seriam os 3 funcionalidades para consumidor e 3 para negócio que tu, ao exercer a tua soberania no aplicativo, você faria todo mundo trabalhar para entregar? No auge desses mais de 20 mil check-ins. Entregar sem eu precisar pedir meus badges. Deveria ser default, mas enfim, uma coisa que deixa a gente muito puto, porque como a gente faz muito BS, a gente bebe sempre muito junto com as pessoas, com outras pessoas que também usam o Untapped, obviamente, você pode marcar com quem você tá bebendo aquela cerveja. Só que mesmo um usuário marcando que está bebendo comigo, eu tenho que começar um processo de check-in do zero. Você entendeu? Na minha cabeça, se o cara disse que está bebendo comigo, na minha cabeça tinha que só que aparecer um negocinho do tipo, confirma ou não confirma, entendeu? Se eu confirmar, a porra do check-in já tinha que brilhar lá, entendeu? E não eu ir lá, clicar na cerveja, mimimi, birigui, sabe? Tudo de novo. Não conta como check-in pra ti, né? Não, eu nem queria que contasse, porque eu poderia marcar alguém por engano. Tinha que só que aparecer, você aceita ou não aceita esse check-in, entendeu? Tinha que dar, de repente, por algum motivo, eu não quero mostrar aquele check-in. Foda-se. O poder de escolha tem que ser do usuário, o poder final. E aí, mas assim, cara, ele não permite isso, sabe? Pra mim é básico, sabe? Todo mundo, muita gente, eu vejo lá, uma galera faz marcação de outras pessoas, marcação de outras pessoas. Aí você tem que sempre, depois, fazer um outro check-in. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. A raiva do Carlos é muito genuína, cara. Isso que é a melhor parte. Porque é óbvio, entendeu? De novo, mas aí é óbvio pra mim, né? Sabe como é que tu faz pra te não te estressar com isso? É não usar. Mas se a gente seguir essa filosofia, se a gente for coerente e aplicar essa filosofia pra tudo, coisa que nem você faz, eu tenho certeza, porque você é um ser humano. Eu não iria tão longe de dizer isso. A gente não ia sair de casa, a gente ia viver na floresta ainda, entendeu? Se a gente ia viver como ermitão, sei lá, andando, subindo no morro, não sei, não, isso não existe. Olha, a Lud tá aqui pra dizer que eu tô próximo disso. Totalmente. Como eu disse, você ainda não está lá. Estar próximo não invalida o meu comentário. O que mais que o Imperador Carlos vai baixar de regra no Untapped? Sei, cara, uma ferramenta tão perfeita, o que pode melhorar? Tô zoando. Porra! Não, eu tô zoando. Porra! Porra! Não, eu tô aqui puto. Acabei de citar 2 exemplos que me deixam puto, óbvio que eu tô zoando. Tá, mas do lado de negócio, por exemplo, tu consegue pensar uma coisa do lado de negócio, uma coisa que tu acha que faria tu vender mais? Eu queria ter acesso, a informações mais pessoais do usuário. Eu queria ter acesso a mandar push pro usuário. Se o usuário escolher, se o usuário estiver perto do meu bar, se o usuário... Porque ele tem minha localização, ele tem o usuário. Mandar uma promoção, mandar uma coisa, né? Exato, você tá aqui, assim... Você tem 1000 check-ins, 1001 no bar, você ganha, sabe? Tem que ter umas promoções, te possibilitar fazer te dar uma flexibilidade maior pra interagir com o usuário, entendeu? É isso, eu quero saber, eu quero conseguir chegar no usuário e trazer o cara pro meu bar. Porque ele ia conseguir fazer com isso, aquilo que ele já é, da tal da gamificação, né? É. Se o cara já ganha o badge, porque de tantos check-ins que ele fez, você é o grinder do bar. É um aplicativo pra pegar pessoas. Bom... Eu acho que tinha que fortalecer a comunidade, entendeu? Eu não vejo essa comunidade. Então, mas o cara tá passando perto da sua casa lá, perto do TapTap, tá na geolocalização. Fala, tu tá aqui perto que eu sei e você tá com o aplicativo aberto. Exato. Vem cá agora, seu maldito, que, sei lá, você tem 10% de desconto com o cupom pipipipopopó. Exato. Olha só, entrou num raio de 5 km do bar,
O Carlos Lai já diz, olha, pra qualquer pessoa num raio de 5 km, eu vou dar 10% de desconto no primeiro pint. Então, isso vira uma gamificação, porque o cara vai, de repente, começar a fazer um pub crawl. Por que não? Vai começar a passar perto dos bares. Exato. Entendeu? Ou seja, é mais gente usando a ferramenta. Cara, vamos vender esse programa pro Untapped. Sim. É mais gente usando a ferramenta, é mais gente consumindo o produto. Não tem malefício, entendeu? A não ser o cara virar alcoólatra, mas... Esse esquema do cupom aumentaria a base de usuários fortemente. Com certeza. Com certeza aumentaria. Porque as pessoas iam começar... Cara, como é que... Agora, parando pra pensar, como é que não tem esse recurso ainda? É muito básico. Eu comecei a usar o Foursquare assim. O Foursquare tinha isso no passado. Você tinha... E de graça os estabelecimentos podiam fazer isso. Você atrelava uma promoção ou uma condição especial no primeiro check-in naquele estabelecimento. Eu comecei a usar o Foursquare na época, né? Porque era isso. Você fazia o check-in no bar, você ganhava um chopp. Porra. Por que eu não vou usar essa porra, mano? E vou fazer check-in pra caralho. Check-in no estabelecimento, não na cerveja, né? Foursquare. E comecei a usar e nunca mais parei. O aplicativo já mudou, já virou um carnaval, o aplicativo em si. Não tem mais isso, mas... Tipo, eu não deixei de usar. Certamente algumas pessoas deixaram de usar, mas, porra, outras continuaram, entendeu? Então, assim, o Untapped eles são muito inertes, entendeu? É raro você ver olha, agora tem... Olha, hoje... Putz, é mais fácil passar o Cometa Halley do que ter uma funcionalidade. Henrique, vamos fazer um Untapped brasileiro. Já, Ih, rapaz, já teve gente fazendo. Não, já tentaram, acho. Tinha um aplicativo, Já tentaram. Tinha um aplicativo que era... Não chegou nos pés, assim, do Untapped. Não dá. E o Untapped, a grande questão é que tem vários problemas. Tempo de casa, banco de dados de cerveja. Porque lá tu vai lá e tu vai digitar, por exemplo, vou repetir a cerveja, Alma Mater da Stannis. Vai botar, sei lá, Pedras do Taguaçu da Coisa Linda. Vai achar a cerveja e tu vai fazer o check-in. Agora, se tu tiver que cadastrar o nome dessa cerveja, tu para no primeiro uso. E aí que é a questão que, tipo, eles já têm uma base grande. Mas eu acho que tem muito check-in que é feito assim, né? Do zero, pelo próprio usuário. Uma vez só. E quem cria sou eu assim. É o usuário. Quem cria é o usuário. É isso. Mas já tem muita gente criando isso. Só que imagina tu com uma rede pequena. Gente, tem que começar de algum lugar, Brasil. Isso. Eu já tentei fazer um crawl na API do Untapped pra extrair nome de cerveja de cervejaria. Tirar uma dúvida aqui sobre funcionalidade, que eu não sei se tem, e eu acho que eu ouvi algum amigo Beer Geek louco lá de Brasília, Lucas, falar sobre gestão de adega. É verdade esse bilhete? É possível? Não, você pode criar uma lista. A lista do que ela pode ser uma lista do que você tem em casa, uma lista do que você quer beber, blá, blá, blá. Assim, criar lista, você pode. Aí se a lista é da sua adega ou se não aí se não me engano, tá na versão gratuita. Tu pode criar uma lista de cervejas que tu não fez check-in, isso? Você pode. Sim, a lista é do que você quiser. Eu me lembro que tinha uma wishlist. É isso mesmo? Assim, não... Hoje, quer ver, vou até abrir aqui, eu acho que não é mais wishlist, é só lists, entendeu? Mas tu lembra que tinha antigamente uma wishlist, né? Inclusive, tu ganhava um badge pra cervejas que tu botava na wishlist e fazia check-in. Hoje, aqui no aplicativo é só list, é uma lista. Se é uma lista se é Wish, ou se é Owned, entendeu? Sei lá, é uma lista, você cria a lista que você quiser. Lista do BS de amanhã, lista de cervejas que eu vou comprar em Nova York, lista da minha adega, lista de cervejas que eu comprei junto com o Henrique. Sei lá, você cria a lista que você quiser, entendeu? Então assim, se era wishlist no passado, eu não sei, mas eu sei que hoje a funcionalidade chama list. E até, tipo, só pra trazer mais dados, né? Tipo, em 2018, olha só, 2018, tinha 20 mil bares que pagavam pra ter o Untapped do bar. Então assim, se em 2018 era 20 mil, cara, assim, eu imagino que hoje deve ter 100 mil bares no mundo que tem o Untapped for Business, entendeu? Então, assim, é muito bar. É muito estabelecimento que vendendo cerveja artesanal. E, de novo, obviamente que o bar lá em Piraporinha do Sul não vai ter o Untapped, mas também lá não tem cerveja, só vai ter a Sintra, entendeu? Então, assim, nos grandes centros, onde existe o consumo, onde tem mercado de cerveja artesanal, o Untapped tá lá, entendeu? E ele tava em 75 países em 2018. Que também, pra mim, é um número relevante. 75 países, é quase 50% quase metade dos países do mundo há 7 anos atrás. Então, assim, esse número já deve ter subido, com certeza. Total. Então, assim, Total. É uma abrangência significativa, entendeu? Não dá pra negar. E, de novo, ele é perfeito? Porra,
pra todo mundo ele tem alguma imperfeição. Agora, isso invalida... Ah, não, isso não. Não dá pra simplesmente falar. Jogar pra cima, jogar o papel pra cima e sair andando, tá ligado? Não dá. Ô, Carlos, já se encaminhando aqui pro final do papo, novamente, daria quase pra fazer Já deu uma hora de novo, mano. Dava pra fazer o papo 3, mas... Vocês falam demais. Não, mas é pra isso que você foi contratado. É exatamente pra isso. O modelo de recomendação do Untappd, tu acha que ele funciona bem pra quem quer explorar, né, buscar, receber recomendações de novas cervejas, que não aquelas que tu já fez check-in, ou até mesmo de novas cervejarias? Tu acha que funciona? Eu acho que funciona, na verdade sim. Eu acho que funciona, mas não só pra isso. Você não precisa necessariamente querer tomar uma cerveja nova. Você pode só querer tomar uma cerveja que você já bebeu de novo, entendeu? Assim, eu não acho que é só pra lançamento, sabe? Eu não... É óbvio que existe... Vou dizer que não existe... Existe um foco pra isso? Existe. Tanto é que quando você lista a cerveja tipo, de um bar, existe o flag lá. Quero ver apenas cervejas que eu não bebi. Isso pode ser um direcionamento. Se o cara cria uma funcionalidade pra isso, é porque há uma demanda pra essa funcionalidade. Quem vai demandar isso é quem quer beber cerveja que nunca bebeu. Então, assim, eu acho que existe esse direcionamento, essa tendência, talvez? Sim, eu acredito que sim. Mas eu não acho que seja só pra isso, entendeu? Visto que existe, sei lá, milhões de check-ins em Heineken, Antártica, Brahma, Malte 90, sei lá. Então, assim, não dá pra... Existe sim, é isso, acho que minha resposta é essa. Existe um direcionamento pra isso, pode ajudar mais essas pessoas, mas não é só pra isso. Se você não quer beber lançamento, você também consegue utilizar o aplicativo e se beneficiar dele. Perfeito. É isso, gente. A gente tá aqui... Não, cara, tá aqui, tipo, mano, eventos, bares que tem perto de você, as cervejas que estão mais avaliadas, se você bebeu ou não, as cervejarias. Na verdade, eu nem sei, né, se é recommended aqui, se ele é só coisas que a gente não bebeu. Pode ser que o recommended aqui seja. Que inclusive eu tô olhando aqui o aplicativo e no recommended só tem coisa que eu não bebi. Mas, e provavelmente coisas que estão sendo bebidas perto de onde eu tô, na cidade que eu tô. Ou seja, tá o Carlos agora lendo essa lista e babando. Porra, eu não bebi essa ainda, Brasil. Não, tô tranquilo. Eu sou tranquilo, assim. Eu sei que um dia ou outro eu vou beber, não tem pressa. E eles ainda colocam aqui, please drink responsibly. Então eles estão... É isso. A gente tá no segundo programa, em quase 1 hora de gravação, ou seja, o assunto rende, Brasil, o assunto rende. Então, a gente primeiro deixa uma pergunta, será que a gente encerrou esse assunto ou ainda há mais a discutir sobre isso? Se você ainda tem questionamentos sobre Untappd e ou o Mundo Beer Geek, manda mensagem, comenta no post desse episódio no Instagram ou aqui no Spotify também, que a gente traz o Carlos pra responder, porque ele é o nosso embaixador. Imperador agora. O nosso imperador, que é o mestre doutor. Fui coroado. Porra, coroado, Brasil. O designer desse programa, que talvez seja eu ou o Henrique, vai ter uma foto do Carlos com a coroa na cabeça em breve. ChatGPT. Por favor, não façam isso. Obrigado. Não dou autorização. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais. É @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. E tem alguma sugestão de pauta ou convidados, mande e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, Brasil. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez e até a próxima, hein? Até a próxima. Seja breve. Seja breve. Abraço. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.